Irmãos, por causa da nossa natureza pecaminosa, da nossa natureza corrompida, como consequência da queda, nós, seres humanos, muitas vezes consideramos muitas vezes acontece que os nossos valores humanos não correspondem aos valores divinos. Nossos conceitos humanos, muitas vezes, de pecado, afetados pela queda, pela corrupção do nosso próprio coração, não estão de acordo com o conceito divino de pecado. E muitas vezes aquilo que ao homem pode parecer alguma coisa pouco grave, aos olhos de Deus, que sonda, que perscruta o coração, pode ser considerado coisas gravíssimas. Coisas gravíssimas. Essa passagem que nós acabamos de ler, do verso 36 do capítulo 4 ao verso 11 do capítulo 5, eu estou tomando junto, embora esteja aqui no final do capítulo anterior, e seja, na verdade, um relato sucinto de 2 episódios, porque esses 2 episódios estão intimamente relacionados, eles estão intimamente ligados. O versículo 5 começa com uma preposição que exatamente estabelece esse contraste entre esses dois episódios relatados aqui. Estas duas manifestações de generosidade. A manifestação de generosidade de José, relatada em 2 versículos no final do capítulo 4, e a manifestação de generosidade, entre aspas, de Ananias e Safira, descrita nos 11 primeiros versículos do capítulo 11, capítulo 5. Na verdade, são 2 exemplos daquilo que foi mencionado, daquela prática que ocorria na igreja primitiva, que foi mencionada de maneira sucinta nos versículos 32 e 35 a 35, que o presbítero Célio leu há pouco e que nós consideramos no domingo passado. Domingo passado, estivemos estudando aqui esta porção, 32 a 35 do capítulo 4, aonde Lucas nos fornece uma segunda fotografia, assim, resumida lá da vida da igreja primitiva, enfatizando que ninguém considerava exclusivamente sua, nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, era comum, e enfatizando que era comum pessoas que tinham mais recursos deste mundo, mais posses deste mundo, venderem algumas dessas posses, terras, casas, e trazerem os valores correspondentes e então depositarem ali aos pés dos apóstolos para que fosse utilizado com o propósito de suprir as necessidades reais daqueles que, no meio daquela comunidade ali, iniciante ali na Igreja de Cristo, e passavam por necessidades financeiras, por carência mesmo. Estivemos aqui domingo passado estudando, considerando esse texto, e especialmente aquelas marcas que caracterizavam a igreja primitiva, a unidade, a fidelidade na pregação do Evangelho e a liberalidade em contribuir, em manifestar aquela unidade que havia entre eles, alguns membros se dispondo mesmo a abrir mão de posses, de propriedades, para suprir as necessidades daqueles mais carentes na Igreja de Cristo naquele momento, à medida que alguém, de fato,
tinha necessidade. E aí então, Lucas nos fornece esses dois exemplos da igreja primitiva. O exemplo da oferta ou da manifestação de generosidade de Barnabé, como mencionei, e também exemplo da generosidade, vamos colocar assim, entre aspas, de Ananias e de Safira. Ambos, os dois atos, são atos, até certo ponto, externamente, bastante semelhantes. Não é? Ambos tinham propriedades, ambos venderam essas propriedades, ambos eram membros da igreja cristã primitiva, ambos trouxeram valor do dinheiro, do recurso, e então colocaram ali aos pés dos apóstolos, para que então as necessidades dos mais carentes pudessem ser atendidas. Mas os irmãos sabem que há uma diferença enorme entre a generosidade de José e a generosidade de Ananias e de Safira. É uma passagem bíblica, irmãos, que deve nos encher de temor, de tremor. E deve servir de advertência para todos nós. Deixe-me primeiro comentar um pouco a generosidade de José, que nós encontramos descrita aqui em apenas 2 versículos, no verso 36 e no versículo 37. Nesses 2 versículos, simplesmente nos é informado que José, a quem os apóstolos haviam cognominado de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, um homem levita, natural da ilha de Chipre, como tivesse um campo, vendeu aquele campo, então trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Pode parecer uma menção assim pouco relevante, mas não é. Trata-se, é uma menção importante por algumas razões. Primeiro, porque ilustra, como eu mencionei há pouco, a prática mencionada sucintamente na porção que nós estivemos considerando no domingo passado. Aqui está uma ilustração. Uma pessoa precisa, José, que vendeu de fato um campo que possuía e trouxe os recursos e depositou então ali aos pés dos apóstolos com esse propósito de ajudar os mais carentes na igreja. Mas além de ilustrar a prática mencionada na porção anterior do texto, essa referência introduz um líder importante na igreja primitiva, um líder da igreja gentílica, um dos líderes da igreja de Antioquia, e uma pessoa que seria muito importante na vida de Saulo de Tarso, na vida do grande apóstolo Paulo. E além disso, também é uma passagem que serve exatamente para realçar a passagem seguinte, porque ela se contrapõe com a generosidade hipócrita de Ananias e de Safira. Bom, quem foi José? Apenas para nossa informação, apenas pelas informações que nos são fornecidas aqui, José era um crente na igreja primitiva, que exatamente por ser um homem generoso, um homem exortador, no sentido de encorajador, de confortador, tinha essa peculiaridade do seu caráter, era alguém que animava as pessoas, que encorajava as pessoas, foi apelidado pelos apóstolos de Barnabé, que significa exatamente isso, filho da profecia, no sentido de filho da exortação, filho do encorajamento, filho da consolação, podemos traduzir a expressão assim. E realmente, quando nós vamos ler o livro de Atos, nós vamos ver como, de fato, esse nome correspondia ao caráter de Barnabé.
Ele foi, de fato, um encorajador. Lembram como ele deu boas-vindas ao apóstolo Paulo na igreja de Jerusalém, quando a maioria estava duvidando da sinceridade da conversão dele? Como ele foi ali um líder importante na igreja de Antioquia, como acompanhou Paulo na sua primeira viagem missionária, e como, mesmo Paulo se recusando a isso, ele foi muito generoso e encorajador, concedendo uma segunda oportunidade a Marcos, que havia desertado, desistido durante a primeira viagem missionária, e Paulo não quis mais levá-lo na segunda, e então houve até uma confusão entre aqueles dois líderes, um problema entre os dois, mas Barnabé demonstrou a sua generosidade e boa vontade para com Marcos, dando de fato uma segunda oportunidade a ele. O texto nos diz que, além desse cognome, ele era levita. E os irmãos sabem que os levitas não tinham herança na terra de Israel. Quando a terra de Israel, a terra prometida, foi dividida entre as várias tribos, não houve uma parte para os levitas. Os levitas receberam apenas algumas cidades espalhadas pela terra, onde eles deveriam morar, e também eles deveriam receber os dízimos das demais tribos, e eles então seriam sustentados pelos dízimos das tribos para realizarem o serviço sagrado no templo de adoração e de louvor a Deus. Eles receberiam, portanto, a sua manutenção. A gente não sabe se esse campo, essa propriedade que ele vendeu, fosse talvez uma casa que tivesse na cidade dos levitas. É bem provável que a essa altura aquela orientação bíblica já não tivesse sido preservada, observada, e é bem provável que muitos levitas naquela altura já fossem proprietários de terras, de campos, com o passar do tempo. E a outra informação que temos de Barnabé aqui é que ele era um homem natural de Chipre, de uma ilha que fica do lado oeste do mar Mediterrâneo. Era, portanto, um descendente de judeus da dispersão, ele havia nascido lá. E como um judeu nascido na dispersão, havia sido preparado pela providência divina na língua grega, na cultura helênica. E de fato nós vamos ver essas coisas andando juntas, e quando o Espírito Santo separa duas pessoas como missionários para levarem o Evangelho até os gentios, Paulo e Barnabé são ali chamados, exatamente já com esse preparo multirracial e étnico variado que eles tinham, com essa capacitação de Deus já na providência, pelo próprio nascimento e formação deles, para que eles pudessem realizar aquela obra que Deus tinha reservado para que eles realizassem. É interessante observar que foram exatamente crentes, pessoas naturais de Chipre e de Cirene, que haviam fundado a igreja de Antioquia. Nós lemos no capítulo 11 do livro de Atos, no versículo 20, exatamente encontramos essa informação aqui de passagem. 11, verso 20. Então, lembram quando sobreveio aquela grande perseguição depois da morte de Estevão, e a igreja foi se espalhando? Então nós lemos no verso 19, então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre aí, e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. Então, havia essa relação mesmo lá entre Chipre e Antioquia, e aqui nós encontramos essa pessoa sendo mencionada. E como mencionei aos irmãos, o relato tem essas importâncias. Primeiro, ilustra essa prática que vinha sendo descrita aqui na sessão anterior, das pessoas que tinham mais propriedades venderem e depositarem os recursos aos pés dos apóstolos para suprir a necessidade dos mais carentes. Também introduz esse líder tão importante, como nós estamos vendo aqui, para a igreja gentílica,
e ao mesmo tempo em que o texto serve para se contrapor a antítese dessa oferta, dessa manifestação de generosidade de Barnabé, essa falsificação de generosidade que nós vamos ver depois da parte de Ananias e de Safira. O fato é que, pelas informações que nós temos, pelo caráter de Barnabé, pela descrição sucinta que nós temos aqui nós temos uma manifestação legítima de generosidade. Não sabemos se ele vendeu uma propriedade lá em Chipre, que ele tinha lá, herdou dos pais, ou então se vendeu uma propriedade ali na Palestina mesmo, não importa isso, mas o fato é que ele de fato fez aquilo com a intenção correta e bem em harmonia com o seu caráter, identificado ali pelos apóstolos, e ele era tão próximo ali dos apóstolos que eles já haviam dado a ele um sobrenome, um cognome, um apelido. Era o filho da exortação, o filho do encorajamento, alguém cujo caráter manifestava essa atitude mesmo de encorajar, de confortar, de ajudar. E aqui nós vemos esse exemplo nos sendo fornecido para a nossa edificação, para o nosso encorajamento, para ver como crentes do calibre de Barnabé, como ficou conhecido mais, José, estavam ali no meio da igreja primitiva, e pela atitude deles, a igreja primitiva manifestava aquelas características que vimos na semana passada: unidade, liberalidade e fidelidade. Mas, meus amados irmãos, a porção maior do nosso texto não é a generosidade de Ananias, não é dedicada à oferta de Barnabé, mas é dedicada à generosidade ou à oferta de Ananias e de Safira. E é uma passagem importante para nós também, e importante por algumas razões. Primeiro, porque ilustra a honestidade de Lucas como um historiador íntegro, fiel. Ele não omitiu esse ato tão vergonhoso e desonroso, esse episódio tão triste logo no início da história da igreja. Ele não forjou um retrato fictício da realidade que estava acontecendo, omitindo episódios dessa natureza. Ele apresenta episódios dessa natureza como que contrastando, e dedica até mais tempo mesmo mais espaço mesmo, para deixar bem claro o que estava acontecendo. Isso mostra como Lucas, de fato, era um historiador íntegro, correto, e não escondeu, não omitiu os defeitos, os pecados, as falhas que já estavam presentes ali no meio da igreja primitiva. O texto é importante também porque lança luz sobre a vida da igreja primitiva. Se não fossem passagens como essas, nós poderíamos acalentar a ideia romântica de que na igreja primitiva tudo era flores, que não havia problemas, que todo mundo vendia suas posses e dava para os pobres, e que só havia paz e harmonia na igreja, e verdade, justiça, que tudo corria muito bem. Mas, meus queridos irmãos, em Cristo, enquanto a igreja de Cristo estiver nesta vida, o pecado estará no meio da igreja. Só na glória nós teremos uma igreja perfeita. E é dever nosso lidarmos com essas questões também no meio da igreja. E não devemos nos surpreender tanto quando aparecem os Ananias e Safiras no seio da igreja. Mas precisamos lidar com eles, a exemplo de como eles foram lidados aqui por Pedro e pela igreja primitiva. Mas vejam isso, que essa porção é importante, porque ela lança luz mesmo naqueles primeiros momentos da igreja primitiva. Havia grandes virtudes: unidade, fidelidade, liberalidade. De um modo geral, a igreja caminhava muito bem como igreja incipiente. Mas não pensem que não havia problemas externos e internos. Havia problemas externos que começavam a surgir, as perseguições. Pedro e João haviam sido presos, haviam sido levados à presença do Sinédrio, e apenas pela misericórdia e graça de Deus foram soltos. Essas são as perseguições externas que a igreja tem que enfrentar.
Mas a grande verdade é que o maior inimigo da igreja não são os maiores inimigos da igreja não são os inimigos externos, mas são os inimigos internos, são os lobos vorazes que Paulo fala na igreja aos presbíteros da igreja de Éfeso, e que ele sabe que iriam surgir no meio da igreja e que acabam causando dificuldades e problemas no seio da igreja e que acabam eu digo, diminuindo ou prejudicando o avanço do reino de Deus, a promoção do reino de Deus no mundo, o desenvolvimento da igreja de Cristo aqui neste mundo. Mas Deus é soberano, poderoso e gracioso para se utilizar desses desvios, dessas corrupções, desses pecados, e ainda assim, como aconteceu aqui, produzir temor e tremor na igreja pelo tratamento dado à falha, ao pecado de Ananias e de Safira. E o texto é importante também, irmãos, porque ele nos adverte contra o terrível pecado da hipocrisia espiritual. O texto é uma viva, forte advertência com relação ao terrível pecado da hipocrisia espiritual. Mas vamos, irmãos, atentar um pouco mais e vamos considerar um pouco, verificar mesmo no que consistiu o pecado de Ananias e Safira. Observem que o pecado daquele casal não consistiu em eles terem simplesmente vendido o templo e terem ficado vendido a propriedade que tinham e ter ficado com parte daquela propriedade para eles. Eles poderiam fazer isso. Pedro deixa claro no versículo 4 que eles não precisavam, não era obrigado que ninguém vendesse nenhuma propriedade sua. Se a pessoa não quisesse vender, não precisava vender, eram atos voluntários, que expressavam generosidade enorme, e que não era obrigatório que ninguém fizesse isso. Conservando, no verso 4, Pedro diz, porventura não seria teu? E ainda que ele quisesse vender e dissesse assim, não, eu vou vender, vou ficar com uma parte daquilo que vou vender e outra parte, então eu vou entregar para suprir as necessidades das pessoas mais carentes. Não teria problema nenhum. Não foi esse o problema. Não foi esse o pecado. O pecado que nós temos aqui é um misto de usura material, de descrédito na providência divina, ficar agora dependente de Deus, sem os bens. Paulo adverte os ricos deste mundo que não depositem a sua confiança na instabilidade das riquezas, dos bens, porque eles passam. Conhecemos pessoas que já tiveram tantos recursos, tantos bens neste mundo, e depois vieram a ter nada. Hoje não tem nada. Eu conheço pessoas assim, nada mesmo. Que já foram pessoas mais ricas em Belém e hoje não tem nada. Eu conheço. E não é fácil nós nos confiarmos à providência divina. Abrir mão de recursos que temos. Era um misto também de hipocrisia espiritual, que aqui é ressaltada, e na verdade é uma tentativa de enganar os apóstolos. É uma fraude. É um engano mesmo. Não é? Eles deram a entender que estavam dando tudo. Não sei se por palavras específicas, claramente dizendo, olha, aqui está, nós vendemos, aqui está o preço que nós vendemos, é como se tivesse, está todo aqui. Na verdade, não estava. E, na verdade, é uma tentação contra Deus e contra o Espírito Santo de Deus. Quando eles estavam ali tentando enganar os representantes legítimos de Deus aqui, naquele momento os apóstolos, eles estavam, na verdade, tentando enganar o Espírito Santo de Deus, tentando enganar a Deus, como se isso fosse possível. Estavam como que desafiando os atributos de Deus, desafiando Deus.
Porque proceder assim significa não crer que Deus é de fato onisciente. Não crer que de fato o Espírito Santo de Deus conhece todas as coisas, conhece o que nós fazemos em oculto e conhece o nosso coração. Proceder assim significa acalentar no coração a ideia de que nós podemos, de alguma maneira, ludibriar, enganar o Espírito Santo de Deus. E foi exatamente o que eles fizeram. É interessante observar, irmãos, que a palavra utilizada aqui, observe no versículo 2, mas de acordo com a sua mulher, reteve parte do preço vendido. Ela aparece apenas, no original grego, aparece apenas em duas outras passagens na versão grega da Bíblia do Antigo Testamento, a Septuaginta, e no original grego do Novo Testamento. Uma dessas referências se encontra em Tito, no capítulo 2, versículo 10. Tito, capítulo 2, versículo 10. A mesma palavra foi aqui traduzida, observem, o apóstolo Paulo está se dirigindo aos servos, olha o versículo 9, quanto aos servos, Tito 2, 9. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes aos seus próprios senhores, dando-lhes motivo de satisfação, não sejam respondões, e olha como começa o versículo 10. Não furtem, que é a mesma palavra que foi traduzida. Não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, o nosso Salvador. Uma melhor tradução, talvez, para essa palavra fosse, numa linguagem nossa de hoje em dia, seria apropriação indébita. Não se aproprie indebitamente. Na verdade, nós devemos ler, portanto, essa palavra aqui, no versículo 2 do capítulo 5 de Atos, mas de acordo com a sua mulher, se apropriou indevidamente, daquilo que, vejam só, era seu. Ele não precisava se apropriar indebitamente, era seu. Mas o problema de Ananias e Safira é o problema de muitas pessoas na igreja de Cristo. Eles queriam fazer uma demonstração de espiritualidade como se eles fossem crentes do quilate de Barnabé. Mas eles estavam longe de serem crentes do quilate de Barnabé. Eles queriam aparecer para a igreja, para os apóstolos e para a igreja, que eles eram pessoas piedosas, ao ponto de venderem o que têm, imitando outros, e então depositarem ao pé dos apóstolos. Mas eles estavam longe do que eles tentavam aparentar externamente. A medida da graça no coração deles era infinitamente menor do que aquela que eles queriam fazer transparecer. Meus queridos irmãos, isso pode parecer pouca coisa para algumas pessoas, mas esse exemplo nos mostra que esse é um pecado seríssimo aos olhos de Deus. Seríssimo. E, na verdade, nós vemos isso por todo o Novo Testamento, por toda a Bíblia. Por toda a Bíblia. Há uma semelhança muito grande entre o que aconteceu aqui e o que aconteceu, e é descrito no capítulo 7 do livro de Josué, quando, por ocasião da tomada de Jericó, Acã, e lá é a segunda instância em que a mesma palavra na Septuaginta, na tradução grega do Novo Testamento, do Antigo Testamento aparece, Acã se apropriou indebitamente daquilo que ele não poderia ter se apropriado. Mas quis manter aquela aparência de seriedade, de piedade. Vemos logo no verso 1, prevaricaram, do capítulo 7 de Josué, prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou, mesma palavra lá, reteve, melhor traduzindo, se apropriou indebitamente, ou como está em Tito, furtou, se apropriou daquilo que não deveria ter se apropriado, das coisas condenadas, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel, e eu penso que os irmãos lembram do resultado que foi que aconteceu. Veio a segunda batalha, a outra batalha próxima de Ai, e eles foram derrotados, e o pecado de Acã atrasou a marcha da igreja no Antigo Testamento. A impureza de Acã
prejudicou a promoção do reino de Deus nesse mundo. Como a impureza de Ananias e Safira, muito semelhante, estava prejudicando agora o progresso do reino de Deus na nova dispensação da graça. O que Ananias e Safira fizeram foi se apropriar indebitamente de alguma coisa que eles estavam externamente dizendo que estavam dando, mentindo e hipocritamente querendo passar a imagem de uma estatura espiritual que na realidade eles não possuíam, eles não tinham. E o resultado mostra o quão grave é essa atitude aos olhos do Espírito Santo de Deus e aos olhos de Cristo, aquele que tem os olhos como chama de fogo e que perscruta e sonda o íntimo do nosso coração. Se é uma coisa que marca no Novo Testamento, meus irmãos, é a atitude dura de Jesus contra a hipocrisia espiritual dos fariseus. Ele os chamou de sepulcros caiados, de raça de víboras. Ele condenou aquela atitude hipócrita de alargar os filactérios para dizer que eles eram muito piedosos, de aparecerem publicamente com o rosto, o semblante assim descaído para mostrar que jejuavam, eram pessoas muito piedosas, de fazerem longas orações em público para que todos pudessem ver como eles eram piedosos. E o Senhor Jesus condena duramente sempre a atitude daqueles fariseus. Ao mesmo tempo em que Jesus trata com carinho, com longanimidade e com perdão aqueles que se chegam, como aquele publicano, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, ou aquela mulher pecadora, e tantos outros que chegam a Cristo reconhecendo o seu pecado, procurando graça. Ao mesmo tempo ele trata de maneira duríssima aqueles que querem fazer manifestações de grande religiosidade, de grande espirituosidade, de espiritualidade acima do grau verdadeiro de graça que reside no coração deles. E foi esse o pecado de Ananias e de Safira. E ao procederem assim, eles não estavam enganando apenas os apóstolos, eles não estavam enganando apenas os homens, eles estavam mentindo a Deus, eles estavam mentindo ao Espírito Santo de Deus, eles estavam como que desafiando o Espírito Santo de Deus. É como se eles estivessem dizendo: eu quero ver se eles vão descobrir mesmo. Não é bem assim, provavelmente, mas o mais provável é que eles estavam ali juntos e tudo. Não, vamos fazer o seguinte: nós vamos dizer que foi tanto, mas na verdade foi só tanto, a gente fica com tanto, e aí a gente passa por quem está muito bem e tudo, e na verdade ninguém vai descobrir. Ninguém vai descobrir. Como se o Espírito Santo de Deus não conhecesse todas as coisas e não conhecesse o íntimo, mais íntimo mesmo, até do nosso coração e da nossa vida. Aqui nós temos não apenas eu não quero ressaltar apenas a importância do episódio e o pecado de Ananias e de Safira, mas vejam também o julgamento de Deus. Morte sumária. Morte sumária. Diz o texto que quando Ananias chegou ali, esperando os aplausos, na verdade, Pedro ali, cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo revelou mesmo, extraordinariamente, a Pedro o que estava acontecendo. Ele que havia sido desafiado por Ananias e Safira, revelou a Pedro o que eles haviam tramado, o que eles haviam feito. Não pensem que foi apenas uma quedazinha, um escorregão, não. Na verdade, essas coisas estavam muito bem já estabelecidas mesmo no coração deles. E quando eles chegam ali esperando receber esse aplauso, Pedro diz a eles: Ananias, porque encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. E aí ele coloca aquelas palavras que mostram que não havia nenhuma obrigatoriedade, o que agrava o pecado deles, não era obrigatório. Foi uma mentira gratuita, foi uma trama desnecessária, foi
foi uma enganação despropositada mesmo, porque eles não eram obrigados a vender nada, e se vendessem, continuava deles, não precisavam fazer aquela demonstração de hipocrisia espiritual. Conservando, porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder, como, pois, assentaste no coração esse desígnio. Então vamos entender que Ananias aqui apenas descuidou, vacilou, não, aquilo foi uma rebelião mesmo. Aquela rebelião que nós vimos de manhã corresponde à feitiçaria, idolatria, culto a ídolo. Ele assentou no coração dele tentar mesmo a Deus e a enganar mesmo. Foi uma coisa bem premeditada, bem estabelecida de antemão. É verdade que o texto nos diz que foi Satanás que encheu o coração de Pedro. E Satanás, o pai da mentira, está por trás dessas coisas. Ele suscita mesmo. Mas observem que Ananias não é inocentado porque Satanás encheu o coração. Ele também assentou isso no seu coração. Nunca devemos usar as tentações de Satanás como desculpa da corrupção do nosso próprio coração e do nosso próprio pecado. Satanás tenta, mas Satanás colocou isso no coração, esse propósito, suscitou esse propósito no coração de Ananias. Talvez Ananias ainda nem estivesse pensando nisso, mas aí veio aquela ideia satânica no coração dele. Por que eu não fico com uma parte e digo que é o todo? E passo por um Barnabé, por um José, por uma pessoa, um crente do quilate daquelas pessoas. E aí então vou ter a reputação, porque eles não estavam preocupados realmente em aliviar o sofrimento dos pobres, eles estavam preocupados em exaltar o ego, o que eles eram, o que eles pareciam diante das pessoas. Mas eles podiam ter resistido à tentação e o diabo foi deles. Mas eles assentaram isso no coração e então, ouvindo essas palavras, não mentiste a homens, mas a Deus, Ananias imediatamente caiu e expirou e morreu. Irmãos, alguma coisa semelhante vai acontecer com Safira. Diz o texto que depois que então algumas pessoas foram, levaram, sepultaram, por alguma razão que não sabemos explicar como, passou-se mais ou menos 3 horas, a mulher dele não teve conhecimento, estava em alguma situação que não teve conhecimento disso, e chegou ali surpresa e ainda teve uma oportunidade de arrependimento. Quando Pedro pergunta a ela, Safira, foi portanto que você vendeu aquele campo? Claro que ele sabia, não é? O Espírito Santo de Deus já tinha revelado isso a Pedro. Mas, Ananias e Safira não aproveitou a oportunidade, mas manteve o engano, manteve a mentira. E então Pedro prevê que a mesma coisa que aconteceu ao seu marido, aconteceria com ela. E de fato, ela expirou também. E foram sepultados os dois juntos, como um monumento da hipocrisia espiritual e uma advertência para a Igreja de Cristo nas eras que se seguem, com relação à gravidade, à seriedade desse pecado que pode nos parecer a alguns menos grave, mas que aos olhos de Deus é um pecado gravíssimo. Irmãos, alguns acham muito grave muito severo esse juízo de Deus. Algumas pessoas têm tanta dificuldade em aceitar que esse juízo de Deus está de acordo com a falta cometida, porque não percebem a natureza gravíssima da falta, que algumas pessoas alguns intérpretes tentam explicar esse texto como se fosse uma lenda. Os intérpretes liberais. Outros tentam explicar essa passagem inocentando Deus da história. Dizendo, não, o que aconteceu foi que Pedro foi muito duro, e então aqueles dois foram surpreendidos com uma coisa dessa maneira, que eles tiveram uma síncope e acabaram morrendo ali. Mas, meus irmãos, o texto todo deixa claro que é um juízo de Deus contra, de fato, o pecado. E ele serve de advertência para todos nós. A gente pode perguntar também, por que
outras pessoas que cometem pecado dessa natureza, há várias na Bíblia que cometeram depois, não tiveram o mesmo fim. É graça, é misericórdia de Deus, e nem sempre Deus age assim. Ele age assim como exemplo. Ele agiu algumas vezes assim como exemplo no Antigo Testamento. E age assim como exemplo algumas vezes no Novo Testamento, para nos mostrar e nos revelar a seriedade do pecado. E a seriedade e a gravidade desse pecado específico de demonstração hipócrita de espiritualidade, além daquela medida da graça de Deus que realmente existe no nosso coração. Mas esse texto nos fala também, nos mostra finalmente, irmãos, o efeito desse julgamento de Deus sobre a igreja, e não só sobre a igreja, mas sobre todos quantos tiveram notícia desses acontecimentos. Duas vezes, no verso 5, depois do julgamento de Ananias, e depois no versículo 11, depois do julgamento de Safira, nós lemos que esses acontecimentos suscitaram grande temor a todos os ouvintes, verso 5. E no verso 11, sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Através disso, Deus nos deu um exemplo da seriedade, da gravidade, e nos adverte, e Ele produziu temor na igreja, advertência para outros, para que os outros considerassem, não apenas na bondade de Deus, através de José, mas na severidade de Deus, no caso no pecado de Ananias, em julgar o pecado de Ananias e de Safira. Temos estudado pela manhã acerca dos atributos de Deus, e temos visto como as pessoas são tendentes a criarem um Deus à sua própria imagem e semelhança. E como, de modo geral, as pessoas ficam apenas com parte dos atributos de Deus, a bondade de Deus, por exemplo, e esquecem-se de que o Deus que se manifesta na Bíblia como Deus de amor, cujo amor se manifesta para com a sua criatura em termos de misericórdia, de graça, de longanimidade, de benignidade. É o mesmo Deus santo e justo, que não suporta o pecado, que não suporta a injustiça, e pune a injustiça e o pecado. Há, às vezes, a ideia de que na nova dispensação não há a mesma severidade de Deus que havia na antiga dispensação. Meus irmãos, não é assim. Se os irmãos lerem em Hebreus, no capítulo, não me falha a memória, 12, Hebreus 11 ou 12, capítulo 12, a partir do versículo 18, o autor da carta aos Hebreus ressalta que a situação no Novo Testamento é ainda mais séria, mais grave. Vou ler a passagem a partir do verso 18. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, à escuridão e às trevas e à tempestade, e ao clangor da trombeta e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram, suplicaram que não lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo horrível era o espetáculo, que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Quando a gente lê até aqui, pensa, bom, isso era na antiga dispensação. Era terrível lidar com Deus, era tremor. Quem chegasse aos pés do monte indevidamente seria morto. E parece que até aqui nós somos levados, não, agora no Monte Sião vai ser diferente, na dispensação da graça vai ser, a severidade de Deus é atenuada, mas continue a leitura. Mas tende chegado ao Monte Sião e à cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial, incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir, quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, que nos desviamos daqueles que dos céus nos advertem. A ideia é,
se não escaparam, aqueles que rejeitaram, aquele que nos falava na terra, muito mais grave agora rejeitarmos aquele que nos fala nos céus, através da pregação do Evangelho, Cristo Jesus, que foi aos céus e através de seus apóstolos e ministros anuncia a sua palavra. É terrível, irmãos, rejeitar a bondade de Deus. É gravíssimo recusar aquele que nos fala. Não devemos tentar a Deus. Não devemos... Esse texto nos ensina que nós não podemos tratar com descaso o Criador dos céus e da terra. Que nós devemos tratar com temor, que Ele sonda, que Ele nos conhece, e esse texto nos ensina que o pecado espiritual, que o orgulho espiritual, a soberba espiritual, a demonstração de uma espiritualidade que não está de acordo com a medida da graça de Deus no nosso coração, é um pecado gravíssimo aos olhos do Senhor. Essa é a aplicação para nós. Não é provável que alguma coisa exatamente como o que aconteceu com Ananias e Safira aconteça no dia a dia, na continuidade da história da Igreja de Cristo, embora haja relatos de eventos semelhantes ocorridos em épocas de reavivamento espiritual. Lembrem que aquele que João Batista anunciou e que viria após ele, batizaria não apenas com o Espírito Santo, mas batizaria também com fogo. E na medida da graça de Deus, da manifestação de Deus e dos atributos de Deus e do seu ser e da sua pessoa entre nós, a graça dele é acompanhada de juízo correspondente à medida da graça. Então, há relatos na história da igreja de pessoas que foram fulminadas, especialmente em épocas de reavivamento, pelo pecado da hipocrisia espiritual. Mas ainda que isso não aconteça a todo instante daquela mesma maneira, e ainda que esteja longe de mim sugerir que sempre que há morte súbita e coisas dessa natureza, essas coisas sejam sempre consequências de um juízo de Deus, sempre iminente, imediato sobre o pecado, não vamos imaginar que essas coisas não ocorram. Não vamos imaginar, muitas vezes, que possam morrer de maneira súbita pessoas como consequência de juízos imediatos de Deus. Mas, irmãos, isso não é o mais relevante. O mais relevante é que o juízo de Deus vem sobre aqueles que praticam o mal e que praticam o pecado. Como eu já disse aos irmãos, a que se faz, a que se paga, como dizem os espíritas, mas só um pouquinho. Onde se paga mesmo é no juízo final. E no juízo, então, nós pagaremos. E Deus conhece o nosso coração e conhece a nossa vida. E Ele sabe se nós estamos sinceramente querendo viver o Evangelho para a glória dEle, para a graça dEle, ou se nossa vida não passa de uma manifestação de espiritualidade hipócrita, como as vidas de Ananias e de Safira. Que Deus nos livre, que Deus nos abençoe. E vamos lembrar que não é preciso chegarmos a esse ponto. Deus é gracioso. Se o nosso coração é duro e tem pecado, nós somos ensinados que nós podemos confessar os nossos pecados diante de Deus. E Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Ananias e Safira simplesmente podiam ter ido a Deus, perdão a Deus, e então Deus seria fiel e justo para perdoar os pecados deles, mas eles haviam aquecido a tentação de Satanás e assentado no coração o mau desígnio. E nem a oportunidade dada por Pedro a Safira para que ela se arrependesse surtiu efeito. E eles continuaram empedernidos no erro. E o juízo de Deus vem. E vem como advertência para nós, sobre os quais os últimos tempos, a última era, a era da dispensação da graça, tem chegado. Para que nós então consideremos a bondade e a severidade de Deus. E aprendamos com essa passagem o quão sério é, aos olhos de Deus, o pecado da hipocrisia espiritual. Vamos ficar em pé, irmãos? Eu peço ao presbítero Zoênio que escolha um hino ou um corinho
e nós vamos cantar louvando a Deus, adorando a Deus, o Deus justo, santo, Criador dos céus e da terra.